Na época do reino de Davi, logo após grandes problemas que ele havia sofrido com seu filho Absalão, que havia levantado toda aquela questão no reino, após a morte do seu filhinho, que era nascido de Batseba, todos aqueles problemas que ele havia enfrentado devido às consequências do seu próprio erro, um outro sujeito, chamado Sebá, levantou uma rebelião em Israel e ele queria tomar o trono de Davi. E ele começou a percorrer Israel, levando a uma rebelião. Davi ficou preocupado e ele disse a Joabe: Joabe, o mal que esse Sebá pode fazer é ainda maior do que o mal que o meu próprio filho Absalão fez. Então ele enviou um dos seus homens para conseguir reunir o exército durante Israel. O homem foi e não voltou. Então ele falou para Joabe: Joabe, agora vai você. E Joabe foi e começou a reunir os homens e conseguiu reunir dezenas, centenas, milhares e por fim quase 1 milhão de homens, todos correndo em seus cavalos, outros correndo a pé, todos em direção de capturar aquele homem. E eles descobriram que aquele homem estava em uma cidade fortificada, que tinha uns muros. Só que aquela cidade fazia parte do povo de Israel, não era uma cidade dos inimigos de Israel. E essa cidade era famosa porque era uma cidade que tinha grandes sábios e também grandes mulheres sábias, a qual, quando havia alguma dúvida, eles recorriam àquela cidade para tomar conselho. Todavia, o povo daquela cidade viu os soldados de Davi se aproximando e na frente do exército estavam nada mais nada menos do que aqueles valentes de Davi, os homens mais perigosos da época dele. Joabe, Benaia, Joiada, homens assim que apenas o pronunciar do nome já fazia com que as pessoas tremessem. E aqueles homens circularam aquela cidade e começaram a bater nos muros, querendo derrubar os muros para passar a fio de espada toda a cidade. Então uma mulher muito sábia foi até o muro e gritou de lá de cima: Ei, Joabe! Joabe! E Joabe apareceu, todos fizeram silêncio. E ela disse: És tu realmente Joabe? Ele disse: É este que fala contigo. E ela continuou: essa cidade é uma cidade pacífica dentre os filhos de Israel. Por que vocês querem destruir uma cidade pacífica e fazer viúvas mulheres e também fazer com que essas mulheres chorem a morte dos seus filhos? E Joabe disse: não é essa a minha intenção. Todavia, essa cidade de vocês estão a dar abrigo a um dos inimigos do rei. E ela continuou: diga qual o nome desse homem que é inimigo do rei, e nós resolveremos essa questão sem que ninguém mais tenha que sofrer. E Joabe falou: o nome dele é Sebá, filho de Bicri. Ela disse: não se preocupe, ó general, pois nós resolveremos essa questão. A mulher foi, entrou na cidade, falou com o seu povo e apenas alguns minutos depois a questão foi resolvida. Eles deram cabo da vida daquele homem e jogaram a cabeça dele de lá de cima da cidade, de lá de cima dos muros da cidade, aos pés de Joabe. A hora que Joabe viu a cabeça de Sebá, filho de Bicri, eles viraram as costas e foram embora, agradecidos por aquela mulher ter feito uma coisa sábia, e ela mais agradecida ainda, pois não foi necessário ninguém morrer para pagar os pecados de um rebelde, para pagar os pecados de um homem que realmente já não merecia mais estar andando entre os vivos. Olha só que interessante. Muitas pessoas têm comprado algumas brigas que não deveria, têm entrado em lutas que não deveria. Você é uma delas. Tem pessoas que talvez você esteja defendendo, tem pessoas que talvez você esteja ali lutando por elas e você vai acabar ferido, você pode acabar difamado, você pode acabar preso
ou você pode acabar morto, ou ainda ter as pessoas da sua família verem as vidas deles sendo ceifadas, destruídas, difamadas, arruinadas, porque você está defendendo alguém que não merece. Observe a sua vida, o local que você mora, as pessoas com quem você anda, no seu trabalho, na sua família, mesmo na sua igreja, na sua faculdade, na rua. Observe, essa pessoa que anda com você, ela te traz problemas? Um parente seu que mora com você dentro da sua casa, ou mora com você dentro do seu quintal, ou mora com você dentro do mesmo condomínio, essa pessoa te traz problemas? Observe muito bem. Se aquela cidade tivesse resolvido proteger aquele homem, muito provavelmente ninguém escaparia com vida. Mas a mulher, com muita sabedoria e apenas alguns minutos de conversa, resolveu um problema, ceifando um homem que não merecia estar entre a terra dos viventes. E o que ele fez? Ele se isolou em uma caverna? Ele foi para um local em que ninguém teria acesso a ele? Não. Ele foi justamente para um local onde que ele poderia trazer a ruína para muitas vidas, para mulheres, para crianças, para idosos, para pais de família. Pessoas assim, elas não se preocupam com ninguém, a não ser com elas mesmas. Então, se você dar guarida a essas pessoas, se você estender as mãos para proteger essas pessoas, você pode estar protegendo elas à custa da sua própria vida e à custa da vida das pessoas que você ama. Tenha muita sabedoria e cuidado ao lidar com esse tipo de gente, pois ao invés da cabeça dele rolar, pode ser que a sua role no lugar dele, e ele vai continuar andando por aí, arruinando tantas quantas vidas ele puder. Pense nisso. Que Deus abençoe a sua vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se inscreva no canal, nos siga na rede e vai.